convidá-los então para Efésios capítulo 1. E antes mesmo da leitura, eu gostaria de orar a Deus. Efésios capítulo 1, nós vamos ler dos versos 13 ao 14. E aqui, esse tema que também é o tema da carta: o eterno propósito de Deus em Cristo. Oremos então, antes mesmo desta leitura. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos colocamos diante de Ti com a palavra aberta diante do Senhor. Reconhecendo a nossa debilidade, a nossa fraqueza, reconhecendo a impossibilidade de a mente humana compenetrar nos mais profundos espaços desse projeto maravilhoso. Nós sabemos que Teu Espírito é que desvenda os mistérios disso que ainda não conhecemos plenamente, mas que conhecemos nos seus fundamentos: o amor, a graça, o perdão e esta comunhão que vem de Ti mesmo e que deve ser para a Tua glória somente. Amém. Senhor, nós queremos confiar a Ti esta palavra, esse tempo aqui de comunhão, como já tem sido, o Senhor já tem conduzido, mas agora, Senhor, especialmente abra nossos corações, retire todo o entendimento e traga pela luz da Tua presença, do Teu Espírito, o entendimento da Tua palavra e a capacidade de obediência que nós também precisamos de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, o apóstolo Paulo escreve assim: guiado pelo Espírito de Deus, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. É um texto maravilhoso e que traz aqui algo especial de Deus para nós. Mas quando eu pensei nesse texto, eu queria trazer aqui a imagem de uma área científica nossa. Que eu não sei se tem alguém formado aqui nesta área da física quântica ou mesmo mecânica quântica, que trabalha com esses elementos da matéria invisíveis, com os átomos, com a divisão de átomos, com toda essa área aí, quando eu vi há pouco tempo informações sobre aquela câmera de acelerador de partículas. Para mim tudo isso é, como a gente diz, grego, né? A gente falava que isso é grego para mim. Para vocês não sei. Não sei se tem alguém aqui que trabalha nessa área. Mas quando eu trouxe esta comparação, esta ideia, é exatamente para dizer que se na área científica, física, material, nós temos conhecimentos tão profundos, difíceis de compreender, e que a própria ciência, na sua mais avançado progresso ou tecnologia, ainda não conseguiu entender todo esse sistema físico
Então nós chegamos a uma manhã como esta e nós dizemos assim, hoje vamos falar do eterno propósito de Deus em Cristo. E nós achamos que isso tudo agora vai ser desvendado, assim, todos os detalhes de tudo que Deus pensou no passado, na eternidade passada, tudo que Ele está fazendo no presente, tudo no futuro. E nós vamos entender isso perfeitamente. E parece que há pessoas que pensam assim. E que até retiram partes de um texto como esse e fazem dele o seu carro-chefe, o foco maior da sua atenção e acham que conhecem, são donos dessa verdade toda. E eu quero dizer que quando pensamos nesse tema, nós não vamos entrar muito nessa área filosófica das coisas como estão acontecendo hoje, mas nós queremos entrar no tema na Bíblia e simplesmente observar esse texto e procurar extrair dele algo especial para nós nesses dias, podendo pensar neste grande projeto, o eterno propósito. Então, se a ciência ainda não conseguiu estudar tudo sobre a área física, material, do nosso mundo, do nosso universo físico, como podemos nós entender plenamente o grande Criador que realizou e construiu tudo isso? Realmente, irmãos, nós somos pequenos diante desta revelação gloriosa. Nós conhecemos o que Ele nos permitiu conhecer. E nisso eu queria lembrar alguns princípios. Eu queria lembrar aquele princípio que já vem do Velho Testamento. Quando o escritor lá, Moisés, capítulo 29 de Deuteronômio, ele diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós e aos nossos filhos. E temos que admitir que há coisas ainda encobertas. Nós não compreendemos tudo. O apóstolo João, ao escrever as suas cartas, ele disse, nós não sabemos ainda o que nós seremos, mas nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amém. Então nós estamos diante de um universo, de um conhecimento que nos foi dado uma porção dele suficiente para que possamos ter comunhão com o Senhor e para que possamos servi-lo de acordo com aquilo que ele distribuiu a cada um de nós para esse exercício da adoração, do louvor, o louvor da sua glória, como ele diz, que nos resgatou para isso. Então, quando entramos nesse tema, devemos lembrar, por exemplo, o que o apóstolo escreve a Coríntios, capítulo 4, versículo 6, a primeira carta, quando ele diz, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra outros. Alguns dos temas da Bíblia, temas maravilhosos, por vezes estão dividindo igrejas. Porque algumas pessoas acabam por pegar uma lupa bem grande e colocar em cima de um ponto, sem preocupação se estão tirando fora do contexto. O fato é que, quando estou colocando esse tema, esses assuntos, não estou pensando em que alguém possa ficar ofendido quando vamos colocar uma posição talvez contrária àquilo que alguns irmãos que vão acompanhar, talvez pela internet depois, poderão dizer, não, mas eu penso diferente. Eu não estou a dizer que esses irmãos devam ficar ofendidos comigo por isso, se eu tiver uma posição contrária, mas gostaria que pudessem considerar esses princípios. Primeiro, que não conhecemos tudo. Segundo, não podemos ir mais do que aquilo que a própria palavra diz. E nesse momento em que lemos o texto, nós temos que pensar um pouco, então, nesse contexto geral da carta. Essa carta aos Efésios, essas cartas que estão sendo aqui, foram aqui escritas, foram escritas a igrejas que no seu início, a maioria delas tinham judeus convertidos que se tornaram presbíteros das igrejas locais. Então, o ensino que Paulo está trazendo está caindo dentro de uma cultura judaica com uma visão completamente diferente dos planos. Tudo o que eles podiam pensar era que esta geração, esse povo, herdaria a terra da promessa, herdaria as promessas de Deus, herdaria o reino. Jamais pensaram que o Messias viria para oferecer outro reino, outra terra, o espiritual,
o eterno e não mais o material. Não mais a prosperidade física, mas a prosperidade espiritual. Não mais a natureza ligada a uma genealogia humana, mas a natureza ligada à semelhança do Filho de Deus. E que Pedro diz que seria a participação na natureza divina. E quando esses judeus começam a ouvir essas mensagens, isso muda por completo a sua visão do que Deus realmente queria. Porque eles percebem que não estão apenas ligados a Abraão, estão ligados agora a alguém muito maior que Abraão. Essa carta provavelmente foi escrita quando Paulo estava na prisão. Os comentaristas indicam provavelmente Roma. Sim, foi da prisão. Não vou dizer provavelmente porque ele mesmo declara aqui. Mas o local é um pouco discutido. Parece ser Roma. O local onde ele estava. E o tema em si é o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. O propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. Um comentarista, Francis Folkes, é que coloca como tema da carta desta forma, o eterno propósito de Deus. Alguns comentários também dizem que esta carta esta epístola é a rainha das epístolas. E esse ensino que está aqui é dos mais profundos. E quando eu comecei a olhar para isso, eu lembrei que Hebreus, capítulo 5 e 6, no final do capítulo 5, ele diz, irmãos, vamos sair um pouco daquela base dos rudimentos da fé. E vamos entrar para as questões mais profundas do Evangelho. Lembram-se que o escritor aos Hebreus falou isso? Nós ficamos sempre a falar dos batismos, do arrependimento. Irmãos, vamos seguir um pouco mais a fundo. E parece que aqui Paulo está fazendo isso realmente. A carta de Efésios é uma carta muito profunda, faz assuntos muito grandiosos, né? E esse eterno propósito de Deus. É muito interessante que, quando eu olhei para esse texto, eu vi também um paralelo com a carta aos Hebreus. Parece um ensaio para escrever Hebreus. Não estou a dizer que foi Paulo que escreveu, que nós não sabemos. Mas parece. Porque a carta aos Hebreus mostra a superioridade de Jesus Cristo. E ele passa a descrever a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação à lei, em relação ao sacerdócio arônico, em relação a Moisés, e coloca a comparação de quem é Jesus perante todos aqueles elementos centrais da fé judaica. Mas e o que nós lemos aqui? Então, o meu primeiro passo aqui com vocês é procurarmos observar esse texto. E esse texto começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos olhar aqui a superior posição de Jesus em relação a Abraão. Porque Abraão era o pai da fé desses judeus. Por que eu estou enfatizando que esta carta tem muito sentido para o povo judeu? Porque quando nós lemos em Atos 19, nós encontramos ali Paulo naquele encontro com discípulos de João. Eram cerca de 12 discípulos de João Batista. E que eles não tinham ainda conhecido Jesus. Eles eram apenas batizados no batismo do arrependimento de João Batista. Eu acredito que eles foram integrados em Éfeso, porque eles eram de Éfeso. Então nós já imaginamos 12 pessoas zelosas, porque tinham sido batizados pelo batismo de João Batista, que fazem parte da igreja em Éfeso. E agora vão receber informações que mostram que Jesus é muito superior ao seu pai Abraão, do qual eles tanto se gloriavam. Percebemos então o primeiro elemento aqui de superioridade é que Jesus Cristo é chamado Filho de Deus. Mas antes eu queria citar um aspecto interessante. Esse texto, se você for assinalar, vai encontrar em cada versículo a menção de Jesus Cristo. Quando não tem a palavra Cristo, tem a palavra nele. E todo esse texto está indicando que nós
em Cristo. Primeiro aparece a palavra de Cristo, ou o nome de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, e depois diz nós nele. Não está tratando de alguém que estava fora. Está a tratar de alguém que está em Cristo. Não está dizendo sobre alguém que foi chamado ainda no seu pecado. Está falando de alguém que está em Cristo e quais são os privilégios de estar em Cristo. Alguém que está em Jesus Cristo está olhando para onde? Para uma terra prometida ao seu pai Abraão? Não. Nós vamos perceber isso. Que cada colocação dele nos remete o pensamento à promessa antiga e diz, aqui você tem algo superior em Cristo. E para não deixar um espaço vago de informação, o versículo 13 ele diz como foi que chegamos a Cristo. Então, o versículo 13, ele volta aos rudimentos da fé e diz, foi assim que você chegou a Jesus. Mas aqui ele está falando de assuntos profundos. O primeiro deles, ele diz, ao considerar a superior posição de Cristo, Cristo, nós em Cristo, e as bênçãos superiores. E esta bênção maior que ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi a razão da condenação de Jesus. Foi que ele disse, eu sou filho de Deus. Esse foi o maior problema para a mente dos judeus. E nós encontramos em João capítulo 10, versículo 29, eles pegando em pedras para matá-lo. Porque ele disse que ele era filho de Deus. Porque ele chegou a dizer nesse mesmo capítulo, eu e o Pai somos um. E o apóstolo Paulo começa dizendo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o Abraão é uma pessoa importante, o servo, chamado por Deus para edificar a nação, para trazer as promessas, quem é este? Este é o próprio Filho. A comparação é tremenda. E o judeu fica pasmado diante disso. E diz, então, Jesus Cristo não é descendente somente do rei Davi e mesmo do Abraão. Ele está muito além disso, ele está antes de Abraão mesmo. Quem é este que deu a vida por nós? Eu creio que isso impactou tão profundo a vida desses judeus, discípulos de João, e a carta foi levada para outras igrejas, sabemos disso. E quando passava por esse espaço do judaísmo, aparecia essa superioridade incomparável com o pai Abraão. Nós sabemos que os judeus tinham uma consideração tremenda, ao ponto de dizer, temos por pai Abraão. Discutiram com Jesus Cristo sobre isso. Disseram, nós temos por pai Abraão. E agora ele vem e diz que Cristo é filho de Deus. A divindade de Jesus Cristo é um tema essencial para a fé. Se não cremos que Jesus é Deus, não podemos crer como Salvador também. Perdemos esse espaço de acesso à salvação de Deus se não admitirmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus o Filho. Mas ele diz mais aqui, ele diz, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lembram das bênçãos de Abraão? A terra de Canaã, a promessa dessa terra, o reino de Davi. Era tudo terreno, não tinha a ver com celestial, nesse sentido. Embora eu acredito que eles tinham a ideia do celestial, mas aqui está dizendo claramente que nós fomos chamados para bênçãos maiores. Olhando um pouco mais à frente, ele vai dizer aqui sobre tanto a terra, os lugares, como cidade celestial. O apóstolo Paulo fala disso em outros textos. Ele diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Então a esperança da igreja não é terrena. O propósito da igreja não é trabalhar para este mundo. A visão da igreja não deve ser a prosperidade deste mundo, neste mundo. A visão da igreja tem a ver com um relacionamento com o Senhor, como seu Deus, seu Salvador, e que nos remete para heranças ou privilégios espirituais
na cidade celestial. Isso devia encher o coração desses homens naqueles dias. Quando ouviam que eles estão a caminho de uma outra cidade agora, de uma outra pátria que não é desse mundo, de tesouros que não podem ser destruídos, de um relacionamento com o próprio Deus, de uma natureza já semelhante ao próprio Cristo, e que teriam outra vez a semelhança de Deus que havia se perdido. Eu penso que se enchia o coração deles. E quando eles ouviam essas mensagens, eles saíam na semana pensando e relacionando o Velho Testamento e tentando entender, afinal Deus mudou tudo. Não é mais aqui nesse mundo, não é mais o Abraão de destaque maior. O Abraão foi o instrumento, a nação de Israel, um instrumento de revelação. Mas há algo muito maior. E este muito maior está nele. Se nós estamos nele, a partir dele, Jesus Cristo, então é isso que aparece aqui. Vamos à frente aqui, vamos perceber que ele diz aqui uma superior eleição. Quando nós olhamos aqui, ele diz que nessa expressão que está no próximo versículo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eles eram eleitos em quem? Em Abraão. Nós temos por pai Abraão. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Foi eleito por nosso grande Deus. E o apóstolo diz, Jesus Cristo ainda é antes. E se tu estás nele, tu tens a eleição dele. Tens a vida nele. Ele está dizendo, se já estás em Jesus, tu és um predestinado por ele agora. Para ele agora. Não mais preso àquela linhagem abraâmica. Mas agora tu tens nele aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo, para que todos fossem reunidos nele, para que nele fosse edificada a nova criação, para que nele o homem expressasse a sua confiança em Deus e a sua vontade de conhecer Deus, para que através dele tenhamos acesso a Deus, não mais como servos apenas, mas dizendo, papai. Era fora de toda a imaginação de um judeu chegar e chamar Deus de pai assim. Não havia essa compreensão. Eles se compreendiam como servos. E sim, eram servos, nós também somos. Mas nós temos agora, segundo a Bíblia, a natureza divina. Não que vamos ser deuses. Não vamos por esse caminho, porque nós sempre seremos as criaturas, salvos pela graça, mas participantes da natureza divina. E isso eles não entendiam, eles estavam presos toda aquela ordem de acontecimentos que Deus apenas estava usando como figuras. Eles abraçaram as figuras e perderam a realidade. Muitas vezes nós estamos assim também. Nós estamos presos às coisas que Deus nos dá aqui, pensando nesse mundo, e perdemos a realidade espiritual em que estamos inseridos. A igreja é um corpo espiritual, não é apenas um corpo de membros físicos, humanos. Estamos aqui para promover um certo ritual, uma certa religiosidade. Nós estamos aqui para cultuar a Deus que está presente em espírito. Ele disse, eu estou convosco. E por vezes sentimos pouco esta realidade. Não é que devemos sentir, mas nos conscientizamos pouco pela fé que ela é real. Que o Senhor está aqui. E que o Senhor está edificando a sua igreja. Em Abraão eles tinham por nascimento. Mas o versículo 13 diz que em Cristo tem por uma escolha. E o verso 13 eu preciso ler agora já. Em quem também vós estáis depois que ouvistes e crestes. Tendo nele também crido, os selados. E é muito impressionante. Que nesse versículo 4 ele diz que fomos escolhidos em Cristo. No versículo 13 ele explica como chegamos lá. E nós chegamos lá porque nós ouvimos. E porque nós decidimos crer. E porque nós decidimos que podíamos colocar nossas vidas diante dele. Então aqui é o momento em que ele volta aos rudimentos da fé e explica os passos iniciais. Mas nesses outros versos ele está falando de algo. Temos em Abraão, todos tinham em Abraão o seu olhar, mas nós temos em Cristo. Nós temos em Cristo superior posição.
Versículo 6, ele diz, versículo 5, ele diz, nos predestinou para filhos. Aqui começa a aparecer uma posição muito superior à posição que tinha em Abraão. E até, inclusive, não está apenas falando de filhos no sentido da natureza apenas, porque há duas palavras. Uma se refere ao nascido em Cristo e outro se refere à posição em Cristo. E aqui ele está falando desta posição. O Império Romano trazia esta figura na sua cultura e Paulo faz uso disso. Paulo coloca esta ideia de que um homem tivesse lá 3 ou 4 filhos, no decorrer do crescimento desses meninos, ele ia escolher um ao qual ele daria o seu anel e passaria toda a responsabilidade pelos seus bens, pelos seus tesouros. E este era o filho que era então considerado não apenas como nascido na casa, mas aquele que foi adotado, a quem o pai confia todo o seu nome, seu direito de propriedade, tudo a este filho. E aqui o Senhor está dizendo que em Jesus Cristo, nós fomos adotados, colocados nesta posição. Não apenas nascemos e ganhamos a natureza em Cristo, mas temos agora uma posição especial, e não são alguns. Esta ação do Senhor não é seletiva. Ele não está dizendo que você vai ser esse que vai receber a adoção e o outro não. Ele diz que todos os que estão em Cristo têm uma posição para exercer algo que ele também confiou a cada um individualmente, que são os dons, os talentos, para que possamos servir. Mas ele está dizendo aqui a posição que nós temos. Romanos, no capítulo 8, vai colocar essa ideia. Nós não vamos ler o versículo agora, estamos seguindo apenas Efésios, mas se você quisesse ver o capítulo 8, verso 14, versículo 16, as duas palavras filhos que aparecem em português, apenas uma palavra só, no original vai aparecer o teknon, que é o filho como criança, nascido, natureza, do pai, no caso aqui de Deus. E depois no outro versículo vai aparecer huios, que é aquele que foi adotado. Então é a posição que adotou. E Paulo está se referindo a isso, dizendo que em Jesus Cristo nós temos uma posição, somos levados a ser realmente beneficiados com a graça de Deus, a dádiva de Deus, a filiação para uma responsabilidade, para um trabalho específico. Ele não está falando aqui da salvação do filho, teknon, aquele que foi nascido. Ele está falando daquele que foi abençoado com as bênçãos espirituais para exercer em louvor à glória de Deus, desse ministério que ele quer que cada filho tenha aqui. Então, eleitos em Abraão são feitos servos, mas quando ele viu aqueles que estavam em Cristo, esses são filhos. Ele decidiu, esses são adotivos. E quando nós pensamos nesta visão de Deus na eternidade passada, nós estamos vendo aqui, ele observando os que estão no Filho. Aqueles que estão em Jesus. E esses é que têm esta posição. Nós não estamos percebendo aqui o Senhor olhar para aqueles que estão longe ainda. A não ser o momento em que ele diz, nós e vós, que também crestes. Paulo está se referindo àquele passado. Mas ele está se referindo a Jesus Cristo, como aquele em quem nós estamos. Superior redenção. O verso 6 ainda diz, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Podem observar, todo o versículo coloca Jesus Cristo como aquele em quem estamos posicionados. O verso 7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Pensa no Egito, a redenção dos judeus, a Páscoa. E agora, de repente, o Paulo diz, mas aqui estava o Filho de Deus. Não é aquele cordeiro, simplesmente, que você separou por 4 dias. É o Filho de Deus que viveu aqui esses anos todos. E no final se entregou na cruz, a superioridade da redenção. A redenção eterna, não mais uma figura, mas agora o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali, é Jesus. Então, superior redenção, há uma ideia de comparação aqui
remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, não por obras de justiça que tenhamos praticado, mas segundo a sua graça. Aqui também é uma superioridade. Quando Deus decide salvar não pelo mérito, mas pela graça. Há também um destaque de que em Jesus há uma superior redenção em relação ao sacrifício, em relação à forma de salvar, que é pela graça, não mais pelo cumprimento de leis. Que embora Deus não salvasse por isso, mas o judeu achava que sim. E muitas pessoas no mundo continuam pensando que são salvos pelo que fizerem, pelo bem que fazem, pelo procedimento no mundo, é que tem o direito à eternidade. E ele está já destacando que é pela graça nos fez agradáveis no amado Jesus Cristo. Superior revelação. O versículo 7 ele diz então que é pela graça, pelo sacrifício de Cristo. O versículo 8 ele diz que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Em toda sabedoria e prudência, mostra a grandeza desta revelação. E o versículo 9 diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Mais uma vez, aparece a pessoa que está aqui, Jesus Cristo, em si mesmo. Por isso eu disse que cada versículo aparece Jesus, para dizer se estamos nele. E nesta manhã você deve pensar se está em Jesus Cristo. Porque outra coisa não nos liga a Deus. Não há outra ligação a Deus. Estar em Jesus Cristo. Se tem consciência que tu estás nele, estás eleito, escolhido, predestinado por ele para esta eternidade com Deus, para esses benefícios de Deus. O mais importante é saber, estás nele, tens Jesus Cristo, então a partir daí podes considerar um desses escolhidos de Deus para uma qualidade de experiência com Deus e de serviço para Deus. Pois aqui está o propósito eterno de Deus para aqueles que estão em Jesus. Aqui no versículo 9, então, ele mostra um mistério oculto em Abraão. Ele não está falando de Abraão aqui. Eu estou apenas fazendo a ligação com o conhecimento que esses judeus tinham. Eles tinham conhecimento através de Abraão, que para eles era muito misterioso. O Velho Testamento não esclarecia muita coisa. E eles podiam dizer, nós temos por pai Abraão. E tinham maior glória nisso. E agora eles começavam a ver que havia um mistério aí. E a revelação da sua boa vontade. Ele diz aqui, beneplácito. A boa vontade do Pai. A boa vontade de Deus de trazer pessoas que estão em Cristo para um espaço de harmonia com um projeto eterno. De colocar Jesus Cristo no cenário de toda a história, desde a eternidade passada, como sendo nele nasceria uma geração de pessoas semelhantes outra vez a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança. A revelação da sua boa vontade em si mesmo. E quando você pega essa questão da vontade de Deus, ontem ainda lemos 1 Timóteo 2, 1 a 6, e Deus está ali incentivando as pessoas a orar pelos reis, pelas autoridades, pela sociedade como um todo, dizendo, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que ninguém se perca. Deus deseja que ninguém venha perecer. Então está a boa vontade do Pai em Jesus, trazendo aqui o privilégio de todos os seres humanos poderem um dia se encontrar em Jesus e desfrutar da glória que Jesus Cristo traz a cada um de nós. Os judeus recusavam crer que Deus queria realmente salvar os gentios. Aceitavam prosélitos, pessoas que se sujeitassem às leis. Eram aceitos, mas os judeus desprezavam os gentios. E agora eles percebem que Deus já tinha um propósito no passado, a sua boa vontade era estender a vida para toda a raça humana. E só entenderam mal, porque Deus tinha dito que através de Abraão abençoaria todos os povos. Eles não conseguiram entender
que Abraão era apenas um instrumento para trazer algo muito maior. Vemos ainda que nessa superioridade de Jesus Cristo, nós vamos aqui no verso 9, nele fomos também escolhidos, nele fomos predestinados para o louvor da sua glória. Depois o verso 12, o verso 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nós lembramos aqui aquela expressão que é em Cristo que todas as coisas são outra vez restauradas para Deus. Congregar todas as coisas em Cristo. Mais uma vez o destaque da pessoa de Jesus. Verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós temos aqui 4 versículos que nós vamos destacar um pouco mais na segunda parte desse estudo. E esse é um deles. Porque esse versículo usa essa expressão predestinados e é uma expressão difícil. Nós temos que admitir que são 400 anos de debate. E eu não acredito que eu vim aqui para resolver esse debate. Mas eu vim aqui para dizer que eu vejo desta forma esse texto dentro do seu contexto. E para desafiá-los a continuarem a estudar sobre isso. Nós vamos falar um pouco mais depois que saímos dessa fase em que estamos apenas comparando aquilo que Abraão, que os judeus entendiam, com aquilo que a igreja está apresentando agora. Paulo dizendo agora, nós não somos mais aquele povo, agora estão todos reunidos, congregados em Jesus, para serem estabelecidos como louvor da sua glória, predestinados nele para esta finalidade. Está apontando um propósito aqui. Ele está dizendo, há um propósito em Jesus. Precisamos entender esse propósito. Porque esse foi o plano que Deus fez já na eternidade passada. Que todos em Cristo possam ter esse direito. A superior garantia da salvação também vai aparecer aqui. Mas verso 13 e 14, ele passa a então dizer como é que fazemos parte. Porque quando chega no verso 11, ele diz que fomos, então, predestinados nele, que através dele temos direito a esse projeto já pensado na eternidade passada, já planeado por Deus no passado. Então, agora, quando chega o verso 12, ele diz, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, e depois ele diz, e vocês também. Porque no verso 12 ele está dizendo nós, os apóstolos, aqueles que chegaram primeiro em Cristo, mas agora ele diz em quem vós estáis. Então ele coloca esses que estão ali ouvindo esta mensagem naquele dia, alguns anos depois que esses apóstolos estão em Cristo, ele diz vocês também estão. Por quê? Porque Deus escolheu alguns de vocês e colocou agora aqui? Não, porque vocês ouviram depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele localiza o tempo em que isso aconteceu, a forma que aconteceu, como teve entrada a Cristo. E nesse momento ele diz, não é só porque Deus pensou em ti, mas porque você também pensou nesse Deus. E é interessante que o verso 19 repete esse mesmo conceito. Nós não lemos aqui para frente, mas é o mesmo capítulo e o verso 19 diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Veja que nós temos um empate técnico aqui. Nós temos 2 versículos que falam de predestinação e nós temos 2 versículos que falam de escolha. E ainda assim, quando olhamos para o contexto, nós vamos descobrir que a escolha ainda ganhou. Porque a predestinação é para quem está em Cristo. Não é para quem está fora. É para propósito, não é para salvação. A salvação passa a acontecer no verso 13. E a salvação é confirmada no verso 19. Então nós temos 4 versículos. Um apresenta a soberania de Deus, a grandeza da escolha de Deus em Cristo. E o outro apresenta a forma que Deus quer que cada um chegue. E às vezes nós complicamos as coisas, porque nós achamos, pô, não é verdade, Deus é soberano.
Ele pode fazer o que ele quiser, sim. Mas eu acredito que é bem por isso que ele decidiu fazer uma criação que o escolha. Porque esta é a maior obra do Criador. Eu não creio que há obra maior que esta. De que ele tenha transferido ao ser humano a escolha do Criador. Que esse ser humano tenha capacidade. Que esse Deus soberano, onisciente, consegue abrir um espaço que ele chama de tempo. E nesse tempo é como se ele fechasse os olhos para o facto de que ele conhece tudo. E ele dissesse, você quer? E aqui você vai encontrar, não são centenas, são milhares de versículos. Dizendo assim, você quer? Você quer estar comigo? Quando Jesus olhou os primeiros discípulos, vocês lembram o que ele disse para eles? Olhou para trás e disse, o que vocês buscam? Quando ele chegou para aquele cego, embora na área física ali, ele disse, o que tu queres? O que tu queres? É soberano? Sim, é. É onisciente? Sim. Claro que é. Ele pode olhar o passado e o presente, porque para ele não existe esse tempo. A gente está falando da eternidade passada. Para Deus não existe. Essa é uma figura de linguagem que nós precisamos dela para entender porque estamos no tempo. Mas Deus reúne tudo num só momento. E agora Deus diz que está criando uma nova criação. Não é mais essa criação que ele fez Adão. É a criação que ele fez no segundo Adão. E no segundo Adão, ele diz, para que todo o que nele crê. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele não exclui ninguém nessas colocações. E são milhares dessas colocações. Onde Deus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Todas as almas são minhas, diz o Senhor, mas a alma que pecar, essa morrerá. É uma indicação também de que Deus tem no seu coração, no espaço da sua misericórdia, do seu amor, que vamos falar mais tarde sobre amor, ele tem um olhar para esta criação amada, que ele chega e trata com essas pessoas de uma forma tão carinhosa, porque ele deseja que essa criatura o escolha também, para que não seja uma imposição da soberania, uma imposição do conhecimento pleno, mas uma decisão de um coração fraco, mas capacitado para isso. Porque todo ser humano tem a capacidade de crer. Todo ser humano recebeu uma coisinha chamada consciência. Um elemento ligando a parte espiritual para conhecer quem é Deus. Onde a lei de Deus foi gravada. E que diz que é como um despertador que é acionado para despertar no desejo de Deus e conhecer Deus. E isso acontece com um indígena na selva amazônica, que está procurando Deus. Nunca ouviu falar da Bíblia, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do Deus de Abraão. Mas dentro dele há alguma coisa que mexe com ele. Ele é um morto, pecador, perdido, miserável, como todos nós. Mas dentro dele pulsa algo deixado pelo Criador. E podemos negar que isso é uma verdade, a presença desta mensagem da consciência no ser humano. Podemos dizer que isso não existe? Claro que não podemos. Porque a Bíblia é rica nessa informação. De que Deus está tocando o coração. A consciência do homem é o elo que ficou onde o pecado não conseguiu obscurecer, porque a lei de Deus está lá. Sendo este homem perdido, pecador, morto em seus pecados, ele tem um elo de ligação. E você vai encontrar as pessoas que estavam longe de Deus respondendo quando Deus chamava. Eles ainda não tinham sido salvos, não tinham sido convertidos, mas eles tinham um elo de comunicação. Eu vou citar mais tarde, mas já vou dizer agora, o Caim, você observou a vida dele?
Já leu? Ele foi convertido para falar com Deus? Não, ele não foi convertido. Ele era aquele pecador perdido, miserável, que tinha matado seu irmão. Mas ele ouviu Deus e falou com Deus. Então esta morte espiritual não é igual à morte física, que o corpo não tem mais ação nenhuma. Essa morte espiritual ainda tem um elo de ligação chamado consciência, chamado lei de Deus na consciência. E é difícil entender isso. Observe a Escritura toda e você vai perceber Deus tratando com pessoas. Pessoas ainda na sua morte e que muitos deles nunca vieram à vida, mas tinham este elo de comunicação. Porque é quando ouvistes a palavra, tendo nela também crido. Este ouvir e crer é uma possibilidade do ser humano perdido. É uma possibilidade, sim. Estando morto em vossos delitos e pecados. E daí ele diz que nessa condição é uma possibilidade, ouvir e crer. E por esta possibilidade há uma responsabilidade. E essa responsabilidade já não recai mais sobre o Criador, mas sobre a criatura que ouve e que deveria crer, mas por alguma razão não crê. Quando você estuda a doutrina da iluminação, já estudou essa doutrina? Hebreus fala muito dela, especialmente capítulo 6. Você percebe um processo em que a ação do Espírito de Deus está lançando luz ao coração do homem morto em seus pecados. E você percebe que Paulo vai descrever o perigo de ser iluminado, mas não se deixar levar pelo convencimento da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, que é o ministério do Espírito Santo em João capítulo 16. Veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, um homem que está morto nos seus pecados, mas está dizendo que consegue convencê-lo. Que ele ainda não foi convencido, não foi convertido, mas está sendo iluminado. E Paulo diz, tenha cuidado, porque quando você chega muito próximo, ao ponto de provar dos dons, que Deus já está te dando uma prova daquilo que vem dos céus, e recusar, diz a Bíblia, não há mais oportunidade de arrependimento. E eu fico pensando no Judas. O Judas provavelmente fez algum milagre também. Experimentou de perto toda a graça de Jesus, o Filho. E eu digo que é impressionante que o Senhor Jesus nunca expôs o Judas para envergonhá-lo diante de uma realidade que ele tinha provado de perto, mas rejeitou. Até mesmo João, o evangelista, declara que os outros discípulos não entenderam nada quando Jesus falou com Judas e disse, tu és o traidor. Vai, faça o que você quer fazer. Faz agora. E os outros ficaram pensando, o que o Senhor disse para ele? Porque Jesus o amava e tocava o coração dele naquela hora. E era o momento que ele, eu penso que era o último espaço onde ele podia voltar. Aí você vai dizer assim, nós vamos dizer assim, mas ele era para ser o traidor. Mas não havia o nome dele nas profecias. Ontem à noite falamos que havia o nome do Ciro nas profecias para um bem da nação de Israel, para uma questão física, não tinha a ver com salvação eterna. E Deus disse, eu chamei o meu servo Ciro, 100 anos antes dele nascer, mais de 100 anos. Mas quando a profecia diz o traidor, não diz Judas. Diz que era alguém de perto. E tinha mais de 100 pessoas. Com certeza. Jesus enviou 70 discípulos numa ocasião. Chamou 12 especiais, mas enviou 70. Haviam outros que estavam perto. E Satanás podia usar qualquer um deles. Assim eu penso. A Bíblia não dá esclarecimento sobre isso. Eu estou dando uma opinião nesse aspecto. E respeito a opinião de outros irmãos que por acaso pensarem diferente. Mas realmente eu penso que o Senhor Jesus amava Judas até aquele momento final. Até depois da traição. Até depois da traição. Se fosse arrependimento que ele sentisse, se não fosse remorso que ele sentisse apenas, e fosse arrependimento, será que a obra de Cristo não era suficiente para perdoar o traidor? Mas o problema é que quando Deus ilumina o coração de alguém, ele chega até um ponto que não pode voltar mais se ele não tomar a decisão. Não vamos entrar no tema mais do que isso, mas é interessante notar isso. Que Deus espera que o ser humano se posicione. A fé que vem pelo ouvir. A fé
é o espaço da manifestação humana. A graça é o espaço da manifestação divina. A fé, Deus não vai ter fé por nós. Nós temos que ter a fé. A fé é algo que podemos ter. E, portanto, temos essa capacitação de Deus. Depois vem a garantia. Qual é o penhor da nossa herança? Verso 14. Para a redenção da possessão adquirida. Em Cristo fomos selados. É interessante notar que nas civilizações antigas, os que cultuavam os deuses, muitos deles tatuavam na pele alguma coisa em referência a esse Deus, como sendo ministros desse Deus, sacerdotes, sacerdotisas, traziam marcas na pele. E o judeu achava que a circuncisão era a sua marca. E agora o Senhor Jesus vai dizer aqui que o selo do Espírito é a marca do cristão. Percebe mais uma vez a superioridade? Percebe mais uma vez que agora Deus está trazendo alguma coisa muito maior do que a imaginação daqueles judeus até aquele dia? E, portanto, eu acho que se foi Paulo que escreveu Hebreus, depois dele ter escrito isso, ele pensou, vou fazer essa comparação na carta aos Hebreus. E que foi muito bom esse escritor ter feito isso, né? Esse que escreveu. Em Abraão foram circuncidados, mas no Espírito somos selados. A garantia da nossa redenção. Deus nos escolheu em Cristo. É interessante, eu vou ler esse versículo, João capítulo 6, o versículo 40. Veja só o que está aqui em semelhança daquilo que já vimos em Efésios 1:13, que diz aqui, porquanto, em capítulo 6 de João, verso 40, estou agora pegando um outro aqui, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquela vontade que Efésios está dizendo aqui, beneplácito da sua vontade, ou a sua boa vontade, está mais clara aqui. Quando ele diz, a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Então tem todo o benefício que nós já vimos aqui, inclusive a garantia. Nós o escolhemos também. Pela graça que ele nos dá, nós chegamos a esta decisão. Esta herança para a qual fomos predestinados. Esta garantia do Espírito Santo. Em Cristo estamos. Todos aqueles que quiserem crer. Possessão plena. Verso 14 vai falar disso também. De tudo o que Deus planeou para os homens, os propósitos de Deus em louvor da sua glória. Você está em Cristo? Essa é a pergunta com a qual finalizamos esse espaço. E eu já percebi que, com a ênfase que eu dei nesse espaço, que eu acho que foi importante, nós deixamos pouco tempo para o segundo ponto. E o segundo ponto é a soberania e o livre-arbítrio. Mas eu queria citar um pouco daquilo que foi a minha experiência também, minha história. Em 1996, o Instituto Palavra da Vida levou um curso para Curitiba, o curso de treinamento de líderes. Nós já estávamos no ministério. Ontem eu contei que nós fizemos um pequeno curso no tempo em que as igrejas formaram uma escola bíblica. E que Romanos, capítulo 9 e 10, naquele tempo, naquele primeiro curso, foi nos apresentados como duas linhas que não se ligam. Uma da soberania de Deus, a eleição, e outra do livre-arbítrio do homem. E nós ficamos satisfeitos. Eu nunca tive problemas com esse tema. Depois o Palavra da Vida apresentou novamente, e nós ficamos outra vez com a ideia, olha, eu acho que eu estou mais do lado calvinista, naquela época eu pensava, porque o calvinismo ele apresenta a salvação garantida em Cristo. E o arminianismo, ele não apresenta isso, ele deixa uma dúvida sobre a segurança. Então, eu estava satisfeito com isso, eu acho que eu sou mais calvinista, né? Mas o debate está acontecendo num nível bem diferente nos últimos anos. Eu não sei o quanto os irmãos já sentiram isso.
Mas houve um aumento muito grande desta linha de pensamento de que Deus escolheu alguns para ir ao céu e outros para ir ao inferno. Deus é soberano. E isso me chocou muito. E eu comecei a ver igrejas serem divididas por causa disso. E eu pensei, sabe que falhamos? Nós não fizemos um estudo profundo desse tema, nós ficamos satisfeitos. Porque não havia debate. Então na igreja local não trouxemos Efésios 1 com esta ideia de um contexto e com esta ideia de uma posição em Cristo, de onde começa a nossa eleição. Porque é nele que fomos eleitos. E que não tem a ver com salvação. E então eu comecei a pensar, acho que a igreja falhou, não estou culpando meus irmãos queridos que me ensinaram também quando fui adolescente e jovem, e nem os outros pregadores que também trabalharam nesses anos que passou. Mas houve um aumento muito grande da ideia de que nós temos que ser calvinistas ou então não somos evangélicos. Isso é muito sério, irmãos, porque agora tem vários livros, antes de eu vir para cá eu li vários livros, vou dar alguns nomes para vocês depois. Mas eu acabei lendo um agora nesses últimos meses, que era de 600 páginas. Eu acho que o mais completo, de Dave Hunt. É um excelente livro. Ele tenta expor essas duas ideias do Calvino e do Armínio. Ele tenta colocar as duas situações e voltar lá 400 anos atrás, naquele debate que iniciou. Eu acho que vale a pena os irmãos lerem isso. Eu não estou condenando, querendo condenar esses irmãos que estão pregando assim, mas eu creio que há áreas que eles são muito bons pregadores. Quando pensamos nesses da atualidade, são homens que tem muita gente que está com eles. E eu creio que em alguns aspectos eles estão ensinando bem. E eu não gostaria que aquilo que eu estou dizendo seja uma ofensa a irmãos amados que pensam diferente. Mas eu, quando comecei a pensar, eu penso que eu não quero mais ficar em 400 anos atrás. Eu quero voltar lá às páginas do Novo Testamento e fazer um exame de novo. Porque às vezes nós estamos endeusando os reformadores. Nós olhamos para o Lutero e nós colocamos num pedestal quase de adoração. E o Lutero só foi o que colheu, gente. Porque o outro semearam com o próprio sangue a reforma. O Lutero apenas foi um instrumento de Deus. E, portanto, nós não devemos colocá-lo nesse pedestal. E também considerar que ele trouxe muitos erros da antiga fé que ele tinha. O Calvino, por exemplo, foi um excelente pregador. Os ensinos dele têm ajudado muita gente, mas ele matou muitas pessoas que não quiseram aceitar a sua posição. Ele trazia a mesma coisa que vinha lá da velha religião. Ele trazia lá o que vinha do Santo Agostinho, que foi a quem ele se espelhou bastante. Então, quando nós paramos e pensamos nesses reformadores, nós não queremos desprezá-los, jogar pedra neles, mas vamos colocar as coisas no seu lugar. Nós temos o Evangelho, o apostólico aqui, dos apóstolos. Nós temos a Bíblia toda. Por que paramos em 400 anos nos reformadores? Eu percebo que alguns irmãos têm uma certa razão, uma lógica. As igrejas estão muito... Há brechas muito grandes na área teológica. Algumas igrejas vão muito para a área da prosperidade material, outras vão muito para a área do sentimentalismo, outras vão muito para a área do legalismo. E há igrejas muito legalistas, há igrejas muito sensacionalistas, que trazem muito a coisa para o lado do sentimento, da experiência, do toque, e talvez estão muito longe da fé. Então alguns dizem, eu quero voltar para os da reforma, porque ali nós temos um ensino consistente. Mas não é suficiente fazer isso, porque daí nós vamos entrar num outro dilema. Talvez pegar textos como esse e começar até a reescrever a Bíblia. Porque onde diz que todos, já não pode mais ser todos, porque se Deus amou todos, então, como é que ficam aqueles que não são salvos? Se Deus é soberano, então se Ele amou, Ele tem que salvar. Ou coisas desse tipo. Estou citando de forma muito simplificada isso. Mas o capítulo 1, ele vai falar sobre, no versículo 4 e 5, especialmente versos 5 e 11, ele vai dizer sobre a soberania e a escolha de Deus. E no verso 12 e 13, especialmente 13, e também o 19, nesse capítulo, vai falar sobre isso. Eu queria só contar uma experiência. Eu percebo que
Não vamos entrar muito a fundo no tema, que talvez seria muito importante ainda seguirmos aqui. Mas acontece que essa ênfase demasiada na soberania e na onisciência de Deus, e dizer, mas é claro que Deus sabe quem vai ser salvo. Sim, Deus sabe. Mas será que Deus está olhando assim, dizendo, você vai ser salvo, então eu te chamo. Você já não vai ser, já não te chamo. Você vai para o inferno e você vai para o céu. E não dá nem oportunidade? É claro que não. Então há uma situação muito difícil de entender se nós colocarmos esta eleição e predestinação como para a salvação. Porque então Deus estaria discriminando. E Deus não discrimina ninguém. Deus seria um Deus seletivo. A salvação seria seletiva. Que é para alguns, não para outros. E a Bíblia também não diz isso. Então, eu achei interessante um jovem, eu acho que devia ter lá talvez 18 anos, não sei. Ele esteve num retiro das nossas igrejas. E durante um espaço assim mais particular, os jovens estavam reunidos, cada um foi dizendo por que tinha certeza da salvação. E ele disse, eu fui eleito. E aí eu fiquei pensando, olha, a resposta dele é interessante, porque aqui diz aquele que ouviu e creu, né? Ele está dizendo que ele é eleito. Como é que ele pode ter certeza que ele é um eleito? E esse é um problema muito sério, porque uma pessoa que diz eu fui eleito, ele tem que saber por que ele foi eleito e como é que ele foi eleito. E os pais que têm seus filhos e eles acham que eles estão ensinando a eleição, eles estão dizendo que eles foram eleitos. E o filho está aprendendo que ele foi um eleito. E depois o pai fica com um problema, porque ele vai dizer, o meu filho foi eleito, como é que eu posso garantir isso? Então passam a escrever livros e mais livros para dizer que os filhos dos crentes são eleitos. E então, eu fico pensando que não teria ninguém perdido. Porque se os filhos dos que foram salvos são eleitos, os filhos de Adão teriam que ser todos. E não teria o Caim perdido. Não teria a geração perdida. Não poderia interromper. Mas isso é outra questão. Nós estamos entrando um pouco da filosofia, do racionalismo. E isso também não é o caminho. O caminho é encontrar aqui na Escritura. Mas a questão é que, quando eu tinha eu tinha 9 anos de idade, para completar 10, foi quando eu ouvi muitas vezes hinos como aquele bem conhecido, como cego eu andei, perdido vaguei. Lembra desse hino, né? Muito conhecido. Eu era uma criança, eu ouvi muito esse hino. Na igreja, eu ouvia mensagens, mas eu não estou lembrando especificamente uma mensagem. E chegou o dia que ia haver um batismo, e eu tinha 9 anos, e eu disse, eu também quero ser batizado. Meus irmãos ficaram assim um pouco parados, né? Porque afinal tu és uma criança, né? Mas chegaram e me perguntaram, você crê mesmo em Jesus Cristo? Eu disse, creio sim. E sabe que eu cria? Com aquela fé pequena de uma criança, mas eu queria, eu tenho 60 anos, eu sei que eu cria. E então eles aceitaram que eu fosse batizado, e claro, no batismo a gente faz uma confissão pública. A próxima reunião de ceia que teve, recebendo os membros, me pediu para orar. Nem finalizar a oração, não consegui. Mas eu consegui orar pouco, porque nós não tínhamos muito desenvolvimento espiritual. Mas a questão é que com mais ou menos 12 anos de idade, eu tive uma crise espiritual. Eu comecei a brincar com as coisas. Sabe como são os adolescentes, né? Começam já a pensar em namoros, começam já a pensar em... E não se preocupam muito mais com as coisas espirituais. E teve um dia que eu pensei, eu acho que eu não sou salvo. E quando eu pensei, eu não sou salvo, aquilo me apavorou. Se eu morrer, eu vou para o inferno? E aquilo me chocou muito, eu fiquei muito apavorado. Eu pensei, mas Senhor, eu criei no Senhor. E a certeza da salvação se foi. Por causa de uma condição de pecado. Por causa de uma condição de brincadeira com a fé. E como é que eu resolvo isso? Eu iria lá chegar para o pastor, ou para o presbítero, no caso não eram pastores, eram presbíteros, eram presbíteros irmãos, e ia dizer, será que eu fui eleito mesmo? Ele não ia me dizer, você foste eleito. Ele ia dizer, você creu de todo o coração em Jesus Cristo? Você o recebeu como Salvador? Foi sempre esta a mensagem que eu tive. E como é que eu resolvi isso? E como é que esse jovem que acredita que é eleito, ele vai resolver esse dilema? Como é que alguém que acha que é salvo porque é eleito resolve quando perder a certeza de salvação? Porque ele não tem como provar que ele é um eleito. E a única forma de provar que ele é um eleito é se ele tiver
permanecer, porque aqui eu nem li para vocês agora os 5 pontos do calvinismo, porque isso agora já não temos tempo para isso agora. E também porque tem muito material sobre isso, os irmãos podem fazer uma boa pesquisa. Mas eu quero dizer que esse dilema da salvação é muito sério. Você está salvo? Se você saindo daqui da casa de oração, você morrer, você está salvo? Se você não está salvo, o que nós estamos fazendo aqui dentro? Só criando uma coisa assim para a nossa alma se sentir um pouquinho melhor, criando uma esperança, mas uma esperança meia vaga, sem sentido. Se nós não estamos com certeza de salvação, é porque algum problema está acontecendo conosco. Ou nós não fomos salvos porque não cremos em Jesus ainda, ou nós fomos salvos e estamos com algum problema na nossa vida espiritual, que o Espírito Santo retirou essa convicção, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, e mesmo que tenhamos salvos ainda. Porque nesse aspecto eu creio o que a Bíblia ensina, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, não é que terá. O ato de salvação é instantâneo. Amém. O novo nascimento é naquele ato do Espírito de Deus, que diz que me transportou para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo escreveu isso de forma maravilhosa. Ele disse: estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, só que eu tinha o meu dilema naquele dia. Sabe como é que eu resolvi? Eu entrei no quarto. Eu tinha lido, já conhecia aquela palavra de Jesus que diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fale com teu Pai que está nos céus. Eu lembro bem isso. Eu abri a porta do nosso quarto, uma casinha pequena, aquela cidade de Chapecó, Santa Catarina, sul do Brasil. Eu entrei no quarto, me ajoelhei e disse: Senhor, eu sei que eu já te recebi, mas eu estou com problema. Eu acho que estou perdido. Eu quero dizer que eu creio mesmo, eu já creio no Senhor. Eu quero saber o que está acontecendo. E sabe a minha decisão naquele dia em diante? Eu vou ler a Bíblia toda agora. Comecei a ler. Minha primeira Bíblia era uma Bíblia menor que esta. E eu comecei a assinar. E começou a surgir um gosto profundo pela Bíblia. E eu comecei a ter um desejo profundo de falar desta palavra para os outros. E foi naquele ano que, na escola, eu não sentia condições de ir na escola e ver os meus colegas perdidos. E eu não falar nada. Como posso? Deus começou a mover muito profundo o meu coração. Foi naquele ano que Deus me deu a graça de entregar literaturas na escola para os colegas. E depois aquele cursinho chamado Que a Bíblia Ensina. Eu convidei alguns colegas e veio o Hamilton Cardoso Bernardo, um menino um pouco mais novo que eu. Quase um ano nós estudamos juntos. E houve um dia que ele decidiu. Quando ele decidiu, os pais disseram: tu não és nosso filho mais. Eram muito católicos. Ele teve que morar com a sua irmã na cidade. Não podia mais voltar para a casa dos pais. Lá naquele grupo eram mais ou menos 4, 5 alunos, meninos como eu. Nós íamos para as praças. Tinha uma praça lá com muitos eucaliptos grandes, tinham alguns assentos, sentávamos lá e líamos. Agora, anos mais tarde, eu encontrei no WhatsApp, não encontrei pessoalmente, o Miguel, que era daquele grupo. E é um pastor batista lá no sul do Brasil. E o Hamilton foi para a África como missionário e fundou as igrejas em São Tomé. Depois de ter trabalhado lá, Deus o chamou. E ele está com o Senhor. A sua esposa ainda vive lá na cidade de Santa Catarina, a Adriana, com Asaf, com Ana, seus filhos. Mas Deus começou isso com uma convicção bíblica. Convicção de que somos salvos pela fé. Porque se nós estivermos afirmando que somos eleitos, então não precisa fé. E negar a fé é um caso muito sério, meus irmãos. Porque a fé é a forma que Deus escolheu para um ser humano manifestar que deseja estar com Ele. É graça de Deus e fé da parte dos homens. Que Deus nos ajude a pensar mais nesse tema. Se quiserem, tem aqui anotações de alguns livros que ajudam nisso. Não pensem que eu li só de um lado, eu li também do outro lado. Aqueles que afirmam que salvação é por eleição, muitos deles são muito bons amigos, irmãos queridos meus, lá do Brasil.
E só que eu penso que estou no caminho certo. E se alguém me perguntasse, lá naquele tempo já, se eu era salvo, eu ia dizer, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Deus me deu a graça de crer. E por isso eu tenho vida eterna. Que Deus nos ajude a viver a experiência do Evangelho com mais seriedade para que a nossa convicção seja firme, que nós somos dele, estamos nele para sempre. Que podemos ser louvor da sua glória e que somos parte de uma nova criação que não entendemos ainda, mas que é muito diferente da criação adâmica, da qual nós pertencemos também. É algo que Deus está fazendo muito acima disso, que nos faz participantes da natureza divina e capazes de expressar a nossa vontade diante da vontade soberana, num espaço aberto por Deus que nós não achamos como reconciliar às vezes, porque realmente não há como reconciliar. Que Deus soberano, onisciente, possa abrir espaço para um ser humano conseguir expressar a sua vontade. Mas Deus está fazendo isso. Eu creio nisso. Não entrará ninguém nos céus obrigado a entrar, por graça irresistível. Entrará lá por graça que ele também expressou sua vontade em dizer, eu quero a graça de Deus. Que Deus seja louvado, engrandecido, glorificado, que sejamos para o louvor da sua glória. Amém.